Seção 3 das medidas protetivas de urgência à ofendida. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Inciso 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Inciso 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor. Inciso 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Inciso 4. Determinar a separação de corpos. Inciso 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para esta instituição, independentemente da existência de vaga. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Inciso 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Inciso 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Inciso 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Inciso 4. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Seção 4. Do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Artigo 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Capítulo 3º. Da atuação do Ministério Público. Artigo 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas civis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. Inciso 1. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Inciso 2. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis, no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Inciso 3. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 4. Da assistência judiciária. Artigo 27. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado ou previsto no artigo 19 desta lei. Artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica
e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Título 5. Da equipe de atendimento médico multidisciplinar. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios, por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Título 6. Disposições transitórias. Artigo 33. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do título 4 desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e o julgamento das causas referidas no caput. Título 7. Disposições finais. Artigo 34. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. Artigo 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, inciso 1, centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 2. Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Inciso 4. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Inciso 5. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta lei. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida concorrentemente pelo Ministério Público e por associação da atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. Parágrafo único. O requisito da pré-constituição
poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.